Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com quem estiver assistindo no momento, já que é uma gravação. Atendendo o pedido do Alexandre, que foi um excelente aluno, hoje é chefe de gabinete da Prefeitura de Caratinga, deve ser tão excelente chefe de gabinete quanto excelente aluno. Fazer uma explanação rápida, coisa simples, sobre a física do cotidiano. Para falarmos sobre a física do cotidiano, em 5, 10 minutos, na realidade é impossível, já que do instante da criação do universo até o momento que eu estou falando com vocês, já decorreram 15 bilhões de anos. E a explicação para a criação do universo está toda explicada na física, né? Mas na física, nós vamos falar dessa física do cotidiano, do nosso dia a dia. No momento que o Alexandre pediu para que a gente gravasse isso, eu fiquei pensando em como, entendeu, colocar essa gravação, como colocar essa explanação. E achei melhor não colocar imagens, já que se é do cotidiano, cada pessoa tem a imagem desses elementos do cotidiano que eu vou falar na mente. Eu vou falar, por exemplo, do funcionamento de um fogão, de uma geladeira, de um televisor, de um controle remoto. Então, todos esses elementos já estão na mente do indivíduo. Não tem necessidade de eu colocar imagens. Basta a gente falar sobre, entendeu, o objeto. Por exemplo, quando eu pego um carro, eu falo do movimento do carro, eu falo do espaço percorrido, do tempo gasto. Essas grandezas, espaço percorrido e tempo gasto, me lembram, entendeu, aparelhos de dimensão utilizados na física. Eu uso uma trena, um relógio. Ao relacionar espaço e tempo, eu falo uma grandeza física chamada velocidade. Me lembra velocímetro, que é outro dispositivo de medida. A variação da velocidade, o aumento, essa variação dessas grandezas faz variar a velocidade e me lembra outra grandeza que é a aceleração. Então, por exemplo, são esses elementos que me interessam, os elementos do cotidiano. Quando eu falo, por exemplo, o cotidiano mais simples, a gente tá aí, alguém já deve ter tomado um cafezinho, pego uma garrafa térmica. Essa garrafa térmica também, entendeu, se explica pela física. Garrafa térmica nada mais é do que duas ampolas espelhadas de vidro separados por um vácuo. Ela conserva, a garrafa térmica pode conservar tanto o líquido quente quanto o líquido frio. Como é que se conserva isso? Existe um vácuo entre as duas paredes espelhadas dessas ampolas e você tem, entendeu, de que se evita a passagem de calor do interior da garrafa para o exterior da garrafa, mantendo o líquido quente. E se for um líquido frio, vai impedir, entendeu, a passagem de calor do ambiente para o interior da garrafa, mantendo o líquido mais frio. Então, quer dizer assim, é mais fresco, né? Vamos dizer. Então, esses elementos simples que a gente observa no dia a dia são colocados como física e são extremamente simples. Por exemplo, ao colocar, hoje está um tempo frio, e as pessoas falam assim, fecha a porta, entendeu, para o frio não entrar. Na realidade não é fechar a porta para o frio não entrar. O frio não é uma grandeza física. O frio é uma sensação térmica. Então o que você faz? Você fecha a porta para o calor, que é uma grandeza física, não sair, não escoar. Então quando você fecha a porta, você impede que o calor do interior do ambiente saia para a parte exterior e você tem a sensação do frio. É dessa forma que você deve considerar. Já que a gente está falando nessa parte de
temperatura, frio, calor. No calor a gente tem, por exemplo, a utilização dos ventiladores. O ventilador nada mais é do que movimentar o ar, fazer com que, entendeu, nesse movimento facilite a evaporação do suor no nosso corpo e nos dá a sensação de frescor. Já o ar-condicionado tem um outro funcionamento. O ar-condicionado ele retira o vapor de água do ambiente, expurga ele, entendeu, para fora, deixando, entendeu, o ambiente mais seco e permitindo a evaporação mais fácil do nosso corpo, fazendo com que também a gente tenha a sensação de frescor. A evaporação, por exemplo, também pode explicar, vamos explicar duas coisas interessantes. Por que você estende a roupa no varal? A roupa não fica só colocada no varal sem ser estendida. Porque você tem, entendeu, que a roupa estendida facilita a evaporação da água que sai entre as fibras da roupa. Quando você, entendeu, tem o vento, a secagem da roupa é mais fácil, já que você tem, entendeu, de que o vento retira a pressão sobre, entendeu, a roupa, facilitando a evaporação. Dentro dessa evaporação também tem uma das coisas mais interessantes, que é o filtro de barro. Tem muita gente que pergunta assim, o filtro de barro, ele tem a água mais fria? Isso é verdade ou isso é lenda? Isso é uma impressão que tem? Sim, na realidade o filtro de barro, a água dele é mais fria do que a água saída da torneira, no mesmo ambiente. E é simples explicar. A porosidade do filtro de barro permite que o tempo todo a água esteja evaporando através desses poros. Ao evaporar desses poros, para evaporar, ela tem que retirar o calor de algum lugar. E ela retira o calor da própria água que está dentro do filtro. Diminuindo o calor da água no filtro, entendeu? Para o processo da evaporação, a água, entendeu? Ela fica mais fresca. Então é verdade. Isso só é possível nos filtros de barro. Nesses filtros de louça, eles servem unicamente, entendeu? Como decoração. Ele não vai permitir isso. Necessariamente, o filtro tem que ser cerâmico, barro, né? E que tenha porosidade que permita a evaporação da água. Outra coisa interessante que a gente tem é quando você, por exemplo, guarda o pão de um dia para o outro. Ao guardar o pão de um dia para o outro, você coloca ele num recipiente plástico. Isso porque se você deixar em recipiente aberto, a água do pão evapora e o pão fica endurecido. Então, na realidade, você guarda ele num recipiente plástico, evitando a evaporação. Mas a gente, por exemplo, assim, dentro desse ambiente doméstico que nós estamos conversando, você tem N situações a serem consideradas. Você, por exemplo, tem um micro-ondas, que é extremamente interessante o funcionamento dele, através das chamadas ondas eletromagnéticas. Ao ligar o micro-ondas, começam a ser emitidas ondas para o alimento, movimenta, entendeu? As partículas de água do movimento. Esse movimento das partículas de água aquece e cozinha o alimento. Então é pelo movimento das partículas de água. Isso é o funcionamento do micro-ondas. E vários elementos dentro da casa funcionam também, entendeu? Com essas micro-ondas. Você, por exemplo, pega o telefone celular, você pega o controle remoto. O controle remoto é simples. Você tem, por exemplo, a chamada, na matemática, a gente chama isso de contagem binária. Quando você aciona as teclas do controle remoto, você está, entendeu, codificando uma informação. Ao chegar ao aparelho de televisão, é decodificado em mudança de canal, aumento do som, mudança da tonalidade da imagem. Esse é o funcionamento do controle remoto.
O interessante, por exemplo, é que nós estamos rodeados, eu aqui nesse momento e vocês aí assistindo, estão rodeados de milhares de ondas eletromagnéticas. Agora, se você ligar seu aparelho, você vai receber uma determinada onda eletromagnética que foi enviada para você. O seu aparelho está habilitado para receber essas ondas eletromagnéticas. Se você ligar a televisão, você vai receber outro tipo de onda eletromagnética. Se você ligar o seu rádio, vai estar recebendo outro tipo de onda eletromagnética. No caso do rádio, é interessantíssimo porque é o seguinte: você tem as chamadas da televisão, antenas analógicas, antenas digitais, cada uma recebe um tipo de comprimento de onda. No caso do rádio é muito interessante pelo seguinte: ele recebe, lógico, você tem milhares de comprimentos de ondas aí no nosso ambiente. Você, ao acionar o dial do rádio, você ligou o rádio e ele recebe essas ondas eletromagnéticas, essas micro-ondas. Ele decodifica essas micro-ondas e nós, entendeu, passamos a ouvir do alto-falante do rádio outro tipo de onda, a onda chamada onda mecânica, que é essa onda que vocês estão me ouvindo. São tipos de ondas completamente diferentes. Então o rádio, ele recebe onda eletromagnética, decodifica e reemite onda mecânica. É um dos funcionamentos mais interessantes que tem, mais belos que tem desses aparelhos eletrodomésticos. Você tem aparelhos eletrodomésticos que funcionam, o forno elétrico, a air fryer, né? É esse que nada mais é do que um forno que faz com que o calor se movimente dentro de um pequeno recipiente. Outro funcionamento interessante que eu acho que deve ser citado e é importante para o ambiente, em função da energia que é trocada, são as geladeiras e os freezers. Quando você, por exemplo, abre uma geladeira, você tem que o calor entra dentro da geladeira. Ao entrar dentro da geladeira, é necessidade de que esse calor seja expurgado. E para expurgar esse calor de dentro da geladeira, para manter a geladeira numa temperatura baixa, há um consumo muito grande de energia. Esse consumo de energia faz com que, lógico, sua conta da CEMIG, ou seja, lá de qual seja sua fornecedora, ela aumente. Então, você deve, entendeu, evitar ao máximo ficar abrindo a geladeira permanentemente ou mantê-la aberta por muito tempo. Com isso, você vai evitar com que haja o consumo excessivo da energia para expurgar esse calor que entrou. Então, usar a geladeira, o freezer, os momentos necessários, o que for necessário. Poderia falar aqui de torradeira, poderia falar uma série de coisas, de lâmpadas, por exemplo, né? As lâmpadas que são colocadas em nossa casa. Interessante essa parte da lâmpada para nós comentarmos. Quando a pessoa está brincando de um cabo de guerra, 5 crianças para um lado, 3 para o outro, 5 para um lado, 5 para o outro. Na realidade, ela está trabalhando com física. São forças, entendeu? São elementos, ação, reação. O tempo todo está brincando com física. Se ela está brincando no escorregador, ela está brincando com atrito. Se você, por exemplo, tiver, entendeu, a superfície mais polida, o escorregador está mais liso. Se estiver uma superfície mais áspera, o escorregador está também, entendeu? Difícil de descer, está mais áspero, dificultando a descida. Elementos, por exemplo, quando você vai ler uma história em quadrinhos, no dia a dia da criança,
essa história de a física está presente na história do quadrinho. Só por curiosidade, quando surgiu o Super-Homem não voava. O Super-Homem pulava. Quando ele veio, entendeu, do planeta dele, o planeta dele tinha uma gravidade muito grande. Chegando aqui na Terra, a gravidade é menor. Então, cada passo que ele dava era um passo, entendeu? Era um salto que ele dava. Depois é que passou a voar, aí já foge a física, né? É mais a criatividade do indivíduo. E a pessoa compara isso com o homem quando desceu à Lua. A gravidade lá é pequena e o homem, entendeu? Quando ele ia andar na Lua, você vê que ele anda aos saltos. Quem pegar os vídeos da descida do homem na Lua, vê que ele anda aos saltos. É o mesmo, entendeu? Que acontece com o Super-Homem. Então, esses elementos, mesmo que infantis, eles passam para nós uma ideia interessante sobre a física. Desde esse início, entendeu? Já deveríamos estar colocando os elementos aí de física no aprendizado do aluno. Nós estamos aqui falando desse cotidiano o tempo todo, quando na realidade o assunto é ecologia. Não poderia deixar de falar sobre elementos ecológicos. Quando eu falo, por exemplo, de variação de temperatura do ambiente, eu não posso me esquecer de uma variação drástica que existe nos desertos. É interessantíssimo quando a pessoa fala deserto, ela só pensa, entendeu, em temperaturas altas, quando na realidade os desertos, as temperaturas variam do dia para a noite. Você vai ter o seguinte, a areia de dia, ela esquenta muito. E na mesma velocidade com que ela esquenta, à noite ela resfria. Então, de dia eu tenho temperaturas que chegam a 50 graus. E à noite eu tenho temperatura que chega a menos 5, menos 10 graus. É interessante a gente colocar que os beduínos, os meus antepassados, já que eu sou árabe, os beduínos do deserto, eles usam a mesma roupa de dia e de noite. A mesma roupa. E por que disso? São roupas muito grossas. A maioria delas roupas de lã. De dia, como a temperatura ambiente está a 50 graus e a temperatura corporal está a 36 a 37 graus, você tem que a roupa impede a passagem de calor do ambiente para o corpo da pessoa, mantendo a temperatura do indivíduo agradável nesses 37 graus, né? É agradável para eles, lá, lógico. Para nós aqui seria super quente. Para eles não, esse 37 graus é agradável, já que eles estão num ambiente de 50 graus. À noite, quando você tem, entendeu, que a temperatura cai a 0 grau, menos 5 graus, menos 10 graus, essa mesma roupa que de dia impediu a passagem de calor do ambiente para o corpo da pessoa, ela vai impedir a passagem de calor do corpo para o ambiente e mantendo essa temperatura dos 37 graus, 36,5, 37 graus. Então é interessante a gente observar esses detalhes dentro da natureza, né? Na natureza você tem aí a física explicando o efeito estufa, você tem a física explicando, por exemplo, a migração de animais em busca de temperaturas adequadas para o processo da reprodução das espécies. Isso não é só no ar, se a gente pensa em migração, a gente imagina só migração de aves, migração terrestre, entendeu? De alguns espécimes. Não, a gente tem, por exemplo, migração dentro do oceano. As correntes oceânicas, elas permitem a migração dos animais, orientando-os no sentido de temperaturas mais adequadas, e essas correntes oceânicas também ajudam a temperatura da Terra, a nossa temperatura, porque essas correntes oceânicas,
elas conduzem fontes de calor, são fontes de calor de uma região mais aquecida para uma região mais fria. Então é interessante nós considerarmos essas fontes de calor. Se nós considerarmos, por exemplo, outro fenômeno interessantíssimo, vamos colocar aqui as marés. Quando a gente fala nas marés, é interessante que a gente coloque o seguinte: sempre que fala em maré, o pessoal pensa que é só influência da Lua. Não é. É influência do Sol e da Lua. Ambas exercem gravidade sobre a Terra. Quando a Lua está alinhada, a Lua cheia está alinhada Sol, Lua e Terra. Então você vai ter nesse alinhamento uma deformação da Terra. As duas vão estar exercendo simultaneamente a ação sobre a Terra. Há uma deformação tanto na parte sólida da Terra quanto na parte líquida. É lógico que nós vamos sentir mais essa deformação na parte líquida através das marés. Já na Lua nova, a Lua e o Sol também estão alinhados. Só que nesse momento você vai ter que a Terra está entre os dois. Também vai ocorrer as chamadas marés mais intensas. Você tem a deformação da Terra na parte sólida, na parte líquida, e vamos perceber mais essa deformação na parte líquida. E você vai ter a Terra entre o Sol e a Lua. Então, ambos exercem essa deformação sobre a Terra e a consequente formação das marés. Nós passaríamos aqui horas falando, entendeu, sobre a influência dos astros. Se eu pudesse falar aqui, tivesse tempo, a gente falaria sobre estrelas, sobre galáxias, sobre o universo em si. A gente à noite olha e vê uma quantidade enorme de estrelas. A gente imagina assim, existem milhares de estrelas. Não, existem bilhões, trilhões de estrelas. Existem bilhões de galáxias. Faz com que a gente se sinta dentro desse universo menor do que um grão de areia. Nós somos insignificantes diante do universo. Então podemos ficar falando horas aqui sobre, entendeu, a física do cotidiano. Uma coisa interessante que a gente pode falar, que é do nosso dia a dia, que eu gosto de citar e que as pessoas acham interessante, é sobre, por exemplo, os esportes, a física dos esportes. Eu posso falar, por exemplo, no futebol, no tênis, no vôlei, no basquete, no remo, nos esportes aquáticos, na natação como um todo. Posso falar de Fórmula 1. A Fórmula 1 é interessantíssima. Quando você, por exemplo, tem a Fórmula 1, os carros de Fórmula 1 usam o pneu slick. Aquele pneu slick é aquele pneu liso, tá? Não tem nenhum tipo de ranhura. Ele dá mais estabilidade ao carro. Você vira e fala assim: por que nós então não usamos o pneu slick no nosso dia a dia? Muito simples. Porque nós não temos uma equipe, entendeu? Que se começar a chover, não temos nem equipe, nem um jogo de pneus com ranhuras para trocar imediatamente em questão de segundos e seguir viagem. Na Fórmula 1, pneu slick é para a pista seca. Quando você tem a pista molhada, você para o carro, entendeu? No box, e eles imediatamente fazem a troca de pneus para os pneus com ranhura, que era para pneus de chuva. Então, são coisas interessantes. Poderia ficar falando horas aqui, né? Quando o Alexandre me convidou, eu fiquei extremamente satisfeito com o tema a ser desenvolvido, porque é um tema que me agrada, que é essa associação da física com o cotidiano. Poderíamos falar aqui horas, dias, meses, anos sobre esse assunto. No entanto, o tempo é exíguo, exige que a gente fale pouco. Eu acho que eu já falei até muito, né?
deve até cortar alguma coisa aí, mas sempre que for convidado, eu estarei à disposição do maior prazer e falando, entendeu, sobre esse assunto com prazer mesmo, já que isso, entendeu, a física é parte de mim. Eu sou, entendeu, apaixonado com o conteúdo. Então, eu agradeço a atenção de vocês e esperando uma outra oportunidade de nós falarmos sobre todos esses assuntos. São vários, né? E o universo está aí à disposição nossa para que nós convivamos com a física e façamos uso dela para o nosso bem-estar. Boa tarde, boa noite, bom dia, eu não sei que horário vocês estão assistindo. Até!